Cultura racional, universo em desencanto. 18º fascículo da réplica, página 90. O racional superior atende todos dentro dos seus lares, ou onde estiverem, desde que façam por onde. Não admite instituição de espécie alguma, a título de propaganda, porque todos os leitores cumprem o dever de fazer propaganda. Esta é a marcha da redenção anunciada no Apocalipse de São João, dizendo ele que, com o tempo, viria à terra um conhecimento que seria a marcha da redenção universal. E hoje, chegando em mãos de todos o que há muito foi profetizado, e que não só ele, como outros, como Nostradamus e outros, que anunciaram a apoteose racional. Hoje, tudo em mãos de todos, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nos papiros, anunciando o racional superior como grande libertador da humanidade, por meio do conhecimento de cultura racional, que com o tempo chegaria à Terra para a salvação do animal racional. E assim cumpridas as profecias justas e certas de quem enxergava o futuro do mundo, seu princípio e fim, porque tudo isto aqui não passava de uma passagem, até que passassem para o verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Até que chegou o dia, a época e o tempo, justamente na hora mais propícia, em que todos no mundo atravessam a hora em que todos estão aflitos, procurando onde se agarrar e procurando com quem contar. E assim, hoje, conhecendo o mundo racional e vendo e sabendo que a vida do animal já é uma vida desinteressada e superada, porque é viver para somente penar e sofrer. É uma vida em que todos não estão suportando, e por isso todos à procura de uma vida melhor e encontrando na cultura racional o melhor dos melhores, por ser racional. E daí surgindo o bem e o paraíso eterno de todos, sendo o paraíso eterno o mundo racional. E assim a vida chegou a tal ponto em que todos vivem à procura de um rumo certo, porque quem vai certo vai bem e quem vai errado vai mal. E encontrando o rumo certo no conhecimento racional, o rumo de todos de volta para o seu mundo de origem. Este é que é o rumo certo. É o que quem não conhece está procurando. Quando encontra, faz um espanto. Até que encontrei o que eu queria e há muito procurava, e nada e ninguém me dizia. E assim agora, a vida é boa por estar aí o rumo certo, a fase racional, para todos que conhecem o que é a fase racional. E assim, a vida sempre negou a verdade, por a vida não ser verdadeira. Se a vida fosse verdadeira, tudo que existe seria verdade, e por não ser verdade, tudo que existe se acaba. É o encanto, e tudo que pertence ao encanto é coisa passageira. Tudo que pertence ao encanto é aparência só. Por tudo ser aparência só, é que tudo se acaba. A verdade é que não existe verdade, por tudo ser aparência, e por tudo ser aparência é que tudo se acaba. Verdades aparentes não são verdades. A vida aparentemente parece que é verdade. Por tudo se acabar, deixa de ser verdade. Se no mundo deformado existisse verdade, tudo seria eterno, não acabaria nunca,
e nessas aparências vivem todos, e por viverem de aparências, a intranquilidade é permanente, sempre intranquilos com a vida. E assim, se a vida fosse verdadeira, todos viviam num mar de rosas. Por a vida não ser verdadeira, é que todos vivem num mar de espinhos, sendo a vida espinharenta, por ser uma vida de lutas e sofrimento. E assim, nesse êngodo de vida, fazendo das aparências a verdade, tinham mesmo que sofrer muito, e muito mesmo, porque aparências não são verdades. E aí estavam nesta categoria de sofredores imortais, todos pensando que sabiam, e o sofrimento provando que ninguém nada sabia. Sim, porque quem sofre é porque nada sabe, porque se soubesse, não sofria. Tudo isto por fazerem de aparências verdades, e daí todo esse saber multiplicando sempre o sofrimento, por não ser o saber verdadeiro, que chegaram a um certo ponto de não suportarem mais o sofrimento. Ainda mais dizendo: a nossa sabedoria é tanta que nós estamos sendo destruídos por ela. Tudo isto por tudo ser aparência. Então ficaram neste condão de desespero, dizendo: como é que nós vamos endireitar o mundo? Deste jeito, não há quem possa endireitar, devido às aparências estarem muito longe de coordenar uma boa situação para o mundo. Nas aparências não podiam encontrar como pudesse endireitar o mundo e a vida. Então, aí tudo cada vez a pior, até que chegaram ao ponto que chegou. Hoje aí o tesouro dos tesouros, a bússola verdadeira racional para o esplendor da vida dos habitantes do mundo racional que aqui vieram dar esse passeio e que hoje todos arrependidos de ficarem como estão, dizem: o culpado de toda esta situação somos nós mesmos, por o mundo ser consequência dos seus próprios habitantes. Hoje, todos sentindo os efeitos dos abusos da livre e espontânea vontade, o mau uso do livre arbítrio, e que até hoje aí sofrem por continuarem abusando do livre arbítrio, mas todos ainda se considerando felicíssimos por estar aí o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo, e assim os obedientes fazendo tudo para voltar ao seu mundo de origem, os rebeldes continuando com suas rebeldias. Os resultados das rebeldias sempre são desagradáveis. Os rebeldes são aqueles que estão vendo a linha certa e não querem saber do certo, e sim do errado. O errado, as consequências são desagradáveis, porque vão para classes inferiores, e que, se não fosse o mau uso do livre arbítrio, não estariam aí. Estariam lá no mundo racional, junto com os outros. Não estariam aí deformados, e sim estariam lá no mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos. Devido ao mau uso do livre-arbítrio, chegaram a essa situação de racionais degenerados do que eram, do que foram e deformados. E assim são os rebeldes, os teimosos, os que abusam do livre-arbítrio, vão para as classes inferiores, não querem respeitar a linha certa, não querem obedecer a linha certa. O que acontece? Vão para as classes inferiores, e por isso os respeitadores e obedientes sobem para o mundo racional, e os desrespeitadores e desobedientes não têm condições de subir,
porque os maus renegam o bem. Os maus só estão bem procedendo mal, e os bons só estão bem procedendo bem. Então, os maus não têm condições de subir. Entram em outras lapidações, em classes inferiores. O bom quer tudo de bom e de bem, e o mal não quer saber do bem, somente do mal. E por serem maus, dependem de ser maus, mais lapidados. E para serem mais lapidados, descem para classes inferiores, e que são uma infinidade delas. Os maus são aqueles que não respeitam nem obedecem, e existem muitos com os livros nas mãos que não respeitam nem obedecem. Esses, classes inferiores. Racional não se divide. Racional é uma coisa só. E esses que se dividiram saíram fora da linha racional, desrespeitaram e desobedeceram, não adiantando coisa alguma estar com os livros nas mãos, porque racional é uma coisa só, não se divide, é um mundo só, dos puros, limpos e perfeitos. Todos esses que se dividiram por desrespeito e desobediência ao racional não têm condições de subir, e sim descem para classes inferiores. O verdadeiro Deus é um só, é o racional superior. O que é do verdadeiro Deus não se divide, porque a linha é uma só, é racional. E racional é completamente diferente dos manejos do animal. O racional superior não tem templos, não tem sinagogas, não tem casas de pregações, não tem instituições de espécie alguma, nem organizações de espécie alguma. E o racional superior não admite instituições nenhuma de propaganda, porque todos os leitores cumprem o dever de fazer a propaganda. E eu atendo todos dentro de seus lares e onde estiverem. Não é preciso reuniões de espécie nenhuma. Eu, o racional superior, atendo todos os leitores dentro de seus lares e todos cumprem o dever de fazer propaganda. Mas existem sempre os abusados, os rebeldes, os teimosos e desobedientes, e esses descem para classes inferiores, porque estão fora da linha racional. Racional é uma coisa só, não há divisões nem facções separadas, mas o bicho é assim mesmo, não reconhece direitos. E o que acontece com o bicho? Desce para classes inferiores, e é por causa desses abusos que aí estão nesta deformação racional. Depois de serem puros, limpos e perfeitos, chegarem a esse ponto de degeneração racional, quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Os que continuam a abusar do livre arbítrio continuam a descer para classes inferiores. Racional é uma coisa só, não se divide de forma alguma, de espécie alguma e de maneira nenhuma. E assim tem os bons que respeitam e obedecem, e tem os maus que não respeitam e não obedecem. Os maus descem e os bons sobem. E assim é a vida do livre-arbítrio. O livre-arbítrio com respeito é uma coisa, e o livre-arbítrio sem respeito é outra coisa. O livre-arbítrio com respeito tudo é, e o livre-arbítrio sem respeito nada é. E assim eu, o racional superior, atendo todos dentro dos seus lares e onde estiverem, desde que façam por onde, respeitem e obedeçam, porque o racional superior está em todos os lados, em todos os cantos e todos os lugares. A luz da energia racional é uma luz pura, limpa e perfeita,
que os seres deformados não veem, por serem imperfeitos, cheios de defeitos. A luz é pura, e por ser pura, os seres de matéria não são puros e por isso não têm condições de ver. Só vem a luz pura quando a luz se liga aí no magnético. Então, os seres de matéria veem. Do contrário, não têm condições de ver, porque são impuros. Os impuros não têm condições de ver a pureza. Somente os puros é que têm condições de ver a pureza. Os impuros têm condições somente de ver os seres que pertencem à deformação, pertencem a este mundo deformado. Os seres são Sol, Lua, estrelas e os demais seres, que são pertences aí desse mundo degenerado e deformado. Mas, com o desenvolvimento de todos pelo conhecimento racional, depois de desenvolvidos racionalmente, é desenvolvida a vidência racional. Depois de desenvolvida a vidência, vão ver a luz racional, por estar desenvolvida a parte da cabeça que se liga à pureza, que se liga à energia racional. Mas enquanto não tiver desenvolvido, nada poderão ver de racional. Agora, aí dentro da deformação racional, nesse conjunto elétrico e magnético, vêm as luzes que aí aparecem dentro desse conjunto elétrico e magnético, que são seres que se transformam em luminosidades, em corpos luminosos, elétrico e magnético, habitantes dessa natureza deformada, que quem não conhece faz confusões com os habitantes do mundo racional, que aí aparecem constantemente. Mas os habitantes do mundo racional são de uma luminosidade completamente diferente, sob o seu brilho de luminosidade, que dá bem para perceber que é bem diferente. É um brilho não ofuscante, mas de grande força, poderosíssima. E assim, daqui mais um pouquinho, aparecerão uma infinidade de habitantes do mundo racional, ligados aí no magnético, e todos verão, fazendo a propaganda da fase racional e da cultura dessa fase, que é a cultura racional, para que todos tomem conhecimento da cultura da fase racional, para se ligarem ao mundo racional e entrarem em contato com eles depois de preparados pela cultura racional, que é a cultura deles. E assim os imperfeitos, cheios de defeitos, por serem impuros, não têm condições de ver a luz pura, limpa e perfeita. Somente depois de preparados pela cultura dos puros, que é a cultura racional, é que estão prontos para ver a luz pura, limpa e perfeita, a luz racional. A luz pura, limpa e perfeita é uma coisa lindíssima, deslumbrante. É uma luz que não há o que comparar. Não há coisa nenhuma que possa comparar. Uma insignificante comparação. A pessoa se desenvolve no espiritismo, depois desenvolve a vidência por meio da energia magnética. Depois de desenvolvido, começa a ver tudo. Se torna então um médium vidente do mundo espiritual. E assim é a cultura racional, no ler e reler, vai se desenvolvendo racionalmente. Depois de desenvolvido e desenvolvida a vidência racional, depois de pronto, começa a ver tudo quanto é de racional. Vê a luz racional, vê o mundo racional, vê seus habitantes, conversa com eles, vendo, mas depois da vidência desenvolvida. Então passa a vê-los e se comunicar com palestras, com conferências sobre um assunto qualquer. Por estar ligado ao mundo racional e com a evidência desenvolvida pela persistência na leitura, lendo e relendo,
para ir se desenvolvendo. Não. Havendo persistência na leitura, não pode conseguir a ligação ao mundo racional, nem a evidência. Lê pouco não dá para se desenvolver. E os analfabetos, os cegos, os que não têm possibilidade de ler, é só obter o livro e folheá-lo todos os dias que será beneficiado e contemplado racionalmente. E assim, surdos e mudos, ou qualquer espécie de enfermidade que impossibilite ler e reler, é somente folhear as páginas do livro. Todos os dias está se desenvolvendo racionalmente, e por isso todos alcançarão. Porque o conhecimento é para todos de um modo geral, porque todos querem voltar ao seu mundo de origem, todos querem deixar de ser como são, sofredores e mortais. Ninguém quer mais nascer aí em classes inferiores para penar e sofrer. Todos querem subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém quer descer para classes inferiores. Todos querem o bem de si mesmo e não o mal. Dessa forma, em pouco tempo a Terra se tornando um paraíso racional. Todos se compreendendo, todos se entendendo, todos se amando e todos felizes e contentes para o resto da vida. Porque daqui mais um pouquinho não há quem não esteja com os livros de sua salvação nas mãos e tudo mudando para bem, todos mudando para bem e todos de bem para melhor, e todos sorrindo, alegres e contentes por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, no princípio, é assim mesmo. Tudo no princípio é difícil, porque o bicho racional, quando não sabe e não conhece as coisas, não quer conhecer nem saber. O bicho é assim. Desconfia de tudo, até de si mesmo. Mas vence sempre a maioria, e os bichos sempre acompanham a maioria. E depois, quem não queria está querendo. Quem detestava e protestava também quer. E tudo é assim no princípio. Depois do bicho saber o que é, ler o que é, sentir o que é, o bicho também quer. E deixa de ser bicho. O bicho diz logo: eu não sabia que era isso. Eu pensei que fosse igual a essas bobagens todas que vêm iludindo todos há muito, e a gente está saturado de tanta mentira e não acredita em mais nada. Nem pode imaginar que uma coisa dessas viesse ao mundo. E era isso que eu estava procurando. Agora sim, agora eu aceito. Eu quero, eu preciso, eu necessito. O bicho é assim. É sempre retardatário. E assim o mundo entrando na sua forma certa e correta, brilhantemente racional. E tudo isso de mal que se passou, ficando no rol dos esquecidos, esquecendo de toda essa transição. Lembra o que se passou e o que está se passando ainda. O bicho esquecendo de tudo, porque aí todos ligados em cima estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, querendo subir e não olham mais para baixo como olhavam. Para baixo não interessa, para baixo é sofrimento puro. E assim todos ligados, e a vida de todos mudando brilhantemente, racional. E daí tudo dando certo na vida de todos. É tão lindo, é tão bonito, porque todos são atendidos dentro de seus lares, sobre todos os pontos de vista. Todos são socorridos dentro dos seus lares. Todos receberão todas as orientações precisas dentro de seus lares ou onde estiverem.
é colaborar junto e unido ao racional superior da Terra para melhor adiantamento e melhor clareza sobre a pureza racional. E tudo assim racionalmente e todos ficando esquecidos da fase de lapidação, corretamente, conscientemente, todos dentro da linha racional. E, racionalmente, tudo é, e, racionalmente, todos são. E tinha que chegar este dia de todos saberem o que são, de todos saberem o porquê são, e de todos saberem de onde vieram e para onde vão. Tinha que chegar esse dia, que muitos esperavam e outros não. Os desiludidos não contavam com mais coisa alguma de bom, de sublime. Muitos já tinham encerrado as suas esperanças, e outros ainda com muita esperança de vir o lenitivo divino na terra, porque sabiam que este mundo tem dono e que o dono um dia chegaria a todos para esclarecer o porquê do mundo e o porquê de todos, com esta vida de que ninguém sabia o porquê dela, e por isso viviam porque tinham vida, mas não sabiam o porquê da vida, e assim, vivendo sem saber porquê, sem saber o porquê de coisa alguma. Olhava para tudo e não sabia o porquê da existência desse universo, vivendo como um aventureiro perdido em um mundo sem saber o porquê dele, e dizendo: a vida é esta mesma, sem saber o porquê da existência da vida, sem saber o porquê de sua vida, sem saber o porquê da existência do mundo, sem saber o porquê da existência de seus feitos, e se julgando ser o que nunca foi e nem é. E assim viviam todos desta maneira mais esquisita, em uma perturbação louca, perguntando a si mesmo: quem eu sou? Quem sou eu? Eu não sei quem sou, nem ninguém sabe. De onde eu vim, para onde eu vou, eu não sabia, nem ninguém sabia por que eu existo assim nessas condições. Sou tudo aparentemente, verdadeiramente, nada sou, porque não sei quem sou. Sou um habitante desse mundo, que eu não sei o porquê dele. Vivo sem saber por que vivo. Estou aqui perdido, pisando em cima dessa terra sem saber o porquê dela. Vivendo assim, obscuramente, dessa maneira, não posso ser o que desejava ser. Desejava ser eterno. Não sei por que não sou. Ninguém nunca me disse quem sou e o porquê eu assim sou. De onde eu vim e para onde vou, ninguém nunca me disse. E assim, vivendo todos nesta comungação, neste degredo, neste encanto pavoroso, nessas experiências sem fim, sem nunca poderem encontrar o princípio de tudo e o fim, a origem de todos e de tudo em mistério, todos vivendo enigmaticamente neste panteão de enigmas, nessa tristeza infernal, de não saberem ao menos o porquê são animais racionais. Sou um animal racional, mas não sei porquê. A origem deve ser racional. E onde é a origem? E onde está a origem? Ninguém sabia dizer. E assim a vida se tornando um verdadeiro labirinto infernal, como aí está um inferno material, um inferno na vida da matéria, e todos desesperados, dando por paus e por pedras, por procurarem o certo e não encontrar. E hoje, encontrando, fazendo um grande espanto e se admirando, ficando um tanto emocionado e dizendo: é verdade, viviam todos numas condições ridículas, que nem ao menos ninguém sabia o porquê que era. Sabíamos muito, mas o principal ninguém sabia. É verdade, viviam todos numas condições ridículas, que nem ao menos ninguém sabia o porquê que era. Sabíamos,
muito, mas o principal ninguém sabia. Era a verdade de assim ser e de o mundo assim ser e de todos assim serem. A verdade ninguém sabia. Hoje, a estarrecedora verdade aqui em nossas mãos e nas mãos de todos. A continuação dessas mensagens se encontra no 19º fascículo.